Doze Homens e uma Sentença é frequentemente elogiado como um dos maiores filmes de todos os tempos, mas por trás de seu cenário sério de tribunal há um baú de fatos estranhos, surpreendentes e absolutamente bizarros. Você sabia que este filme lendário foi filmado em menos de um mês, com um orçamento apertado e quase ninguém se importou com ele quando foi lançado? Como um filme que fracassou nos cinemas acaba em todas as listas dos melhores filmes décadas depois. Fique por aqui, porque a verdade sobre 12 Homens e uma Sentença é mais estranha do que a ficção. O filme inteiro quase nunca foi feito. Aqui está uma surpresa. O filme que toda a escola de cinema agora venera quase não aconteceu. Por quê? Porque os executivos do estúdio achavam que era muito chato. Pense nisso. 12 caras sentados em uma única sala, suando, discutindo e nem sequer dando um soco. Em uma era em que o público queria épicos gigantes como Os 10 Mandamentos ou faroestes explosivos, 12 Homens e uma Sentença parecia uma peça de teatro de TV que faria as pessoas dormirem. A United Artists só concordou relutantemente em apoiar o projeto depois que Henry Fonda e o escritor Reginald Rose prometeram manter os custos extremamente baixos. Eles não estavam brincando. O orçamento era tão apertado que até mesmo escolhas simples de produção tiveram que ser reduzidas ao mínimo. E ainda assim, essa configuração entediante se transformou em uma das peças de cinema mais cativantes já feitas. Ironicamente, a própria coisa que os executivos achavam que mataria o filme, a sala única, a falta de ação, tornou-se seu superpoder. Criou claustrofobia, tensão e uma atmosfera de panela de pressão que os filmes de ação só podem sonhar. Imagine se os engravatados tivessem conseguido o que queriam e o tivessem cancelado. O mundo do cinema teria perdido uma obra-prima. Às vezes, o que parece chato no papel acaba reescrevendo as regras da narrativa. Henry Fonda produziu apenas um filme, este. Henry Fonda era um dos atores mais respeitados de Hollywood, mas ele não estava exatamente interessado no caos dos bastidores da produção. Ele fez apenas uma exceção: 12 Homens e uma Sentença. Fonda amava tanto a peça de televisão de Reginald Rose que ele mesmo a defendeu e investiu dinheiro para que acontecesse. Isso foi um grande risco. Se o filme fracassasse, e lembre-se, muitos achavam que isso aconteceria, o nome de Fonda estaria ligado a um desastre. A parte engraçada, ele odiava produzir. Ele admitiu mais tarde que as reuniões intermináveis, negociações e orçamentos o deixavam louco. Fonda disse que preferia se concentrar em atuar em vez de papelada e política. Então, depois de 12 Homens e uma Sentença, ele jurou nunca mais produzir. Pense nisso. Esta única aposta foi sua primeira e última experiência como produtor. Felizmente para nós, sua única incursão na produção deu ao mundo um filme que perdurou por gerações. Sem a determinação pessoal de Fonda, há uma boa chance de 12 Homens e uma Sentença ter permanecido apenas mais um drama de TV esquecido. Em vez disso, sua aposta deu-lhe a vida na tela grande que merecia. E embora Fonda odiasse o trabalho, a história o lembra não apenas como a estrela, mas como o homem que tornou o filme possível. Foi filmado em apenas 21 dias. 21 dias. Isso foi tudo o que levou para filmar um dos maiores dramas de tribunal de todos os tempos. Para colocar em perspectiva, alguns blockbusters modernos levam 200 dias apenas para acertar as sequências de ação. Sidney Lumet, um diretor de cinema estreante na época, trabalhou como uma máquina. Ele veio da televisão e do teatro, onde prazos rápidos eram a norma. Então, tratou 12 Homens e uma Sentença da mesma forma. Ensaiar intensamente, depois filmar rápido. O elenco passou 2 semanas em uma sala de ensaio repetindo o roteiro várias vezes até que cada linha fluísse naturalmente. Quando as câmeras começaram a rodar, os atores estavam tão sincronizados que conseguiam acertar cenas inteiras em uma única tomada. É por isso que o filme parece tão cru e natural. Você não está assistindo homens atuando. Você está assistindo homens discutindo, suando e se descontrolando em tempo real. E aqui está o ponto crucial. Esse cronograma intenso realmente aumentou a tensão. Com todos presos no set juntos, os ânimos ocasionalmente se exaltavam, adicionando autenticidade extra às discussões na tela. Ao concluir, em apenas 3 semanas, Lumet não só economizou dinheiro, mas também capturou um momento único. O ritmo do filme, sua energia claustrofóbica e sua intensidade despojada devem algo a essa corrida louca de 3 semanas.
O orçamento era pequeno, apenas 350 mil a 400 mil dólares. $0.000. Vamos ser honestos, Hollywood geralmente despeja baldes de dinheiro em filmes, mesmo nos anos 1950. Mas 12 Homens e uma Sentença? Foi feito por algo que mal cobriria o catering de um blockbuster hoje. Algo entre 350 mil e 400 mil dólares. Mesmo pelos padrões da época, isso era uma ninharia. Por causa do baixo orçamento, não havia cenários elaborados, nem figurinos sofisticados, nem acrobacias para agradar o público. Quase todo o filme se passa em uma sala de júri claustrofóbica, com apenas algumas rápidas tomadas externas. Os atores usavam ternos comuns, e os adereços cabiam em um pequeno armário de armazenamento. Mas, em vez de ser uma fraqueza, o baixo orçamento forçou Lumet e sua equipe a serem criativos. Eles se apoiaram no movimento da câmera, iluminação e edição precisa para criar suspense em vez de depender de espetáculo. O resultado? Uma aula magistral de como fazer mais com menos. Na verdade, esse orçamento pequeno pode ser o motivo pelo qual o filme ainda parece atemporal. Não há nada chamativo para datá-lo sem efeitos especiais exagerados ou truques, apenas puro drama humano. E quando você percebe o quão pouco dinheiro foi investido, a conquista se torna ainda mais estranha e impressionante. É a prova de que a genialidade não precisa de uma carteira gorda, apenas da visão certa. O filme, na verdade, fracassou nos cinemas. Aqui está a reviravolta mais estranha de todas. 12 Homens e uma Sentença não foi um sucesso de bilheteria. Na verdade, mal causou impressão quando foi lançado pela primeira vez em 1957. Claro, cobriu seus custos, mas não estava atraindo o tipo de números que os estúdios se gabavam. Ganhou cerca de $1 milhão, o que parece razoável, mas, comparado aos grandes sucessos da época, isso era troco. O problema foi o timing. O público no final da década de 1950 estava lotando os cinemas para ver musicais coloridos, épicos históricos grandiosos ou faroestes intensos. Uma peça em preto e branco sobre jurados discutindo em uma sala quente não era exatamente o que se chamava de entretenimento de sábado à noite. Os críticos respeitaram, mas o público em geral não se importou. Mas é aqui que a história muda. Quando a televisão se tornou um item essencial nos lares da América, 12 Homens e uma Sentença ganhou nova vida. Seu cenário íntimo e roteiro repleto de diálogos se traduziram perfeitamente para a tela pequena. De repente, as pessoas estavam descobrindo o filme nas salas de estar, e sua reputação cresceu. Com o tempo, reprises, exibições escolares e adaptações internacionais transformaram o que antes era um sucesso modesto em um clássico global. É uma estranha ironia. Um filme que teve um desempenho fraco nas bilheterias acabou se tornando um dos filmes mais amados e estudados na história do cinema. Às vezes, o público não percebe a grandeza na primeira vez, mas a história eventualmente alcança. Os ângulos de câmera foram projetados para fazer você se sentir claustrofóbico. Desde o início, Sidney Lumet sabia que tinha um problema. Como manter o público grudado nas cadeiras quando 12 homens estão sentados ao redor de uma mesa, sem fazer nada além de conversar? A resposta foi um trabalho de câmera astuto. Lumet e o diretor de fotografia, Boris Kaufman, usaram uma estratégia que é quase invisível ao olho, mas poderosa no efeito. No início do filme, a câmera está mais alta e mais distante, dando uma sensação de espaço. Mas à medida que os argumentos ficam mais acalorados, a lente lentamente se aproxima e se aperta, pressionando mais perto dos rostos dos atores. No final, a câmera está filmando de baixo para cima, fazendo o teto parecer mais baixo e a sala parecer uma panela de pressão. Você pode não perceber conscientemente, mas seu corpo percebe. Isso faz você se sentir preso junto com os jurados, contorcendo-se enquanto o ar fica mais pesado e os ânimos se exaltam. É por isso que o filme nunca parece entediante. Ele é projetado para apertar você emocionalmente a cada cena. Lumet mais tarde admitiu que isso foi um truque psicológico deliberado. Ele queria que o público experimentasse o mesmo desconforto que os jurados sentiam. Então, os ângulos de câmera em mudança se tornaram um personagem silencioso na sala. É um dos usos mais estranhos e inteligentes da cinematografia na história do cinema, transformando um roteiro estático e fazendo-o pulsar com tensão. Sem nomes, apenas números. Se você já assistiu ao filme com atenção, notará algo estranho. Os jurados não têm nomes. Durante quase todo o filme, eles são referidos apenas por números.
Jurado 3, Jurado 8, Jurado 10. Esses homens são despojados de identidade, status e história de fundo. Por quê? Porque em uma sala de júri, nada disso deveria importar. Todos deveriam ser igual, apenas 12 estranhos decidindo um caso de vida ou morte. É uma escolha narrativa ousada e que faz o filme parecer estranhamente universal. Você pode projetar qualquer pessoa que quiser naqueles homens, seu vizinho, seu colega de trabalho, até mesmo você. O anonimato também intensifica os temas de preconceito. Sem nomes ou históricos, os preconceitos que vemos na tela refletem os preconceitos brutos da sociedade em geral, em vez de rancores pessoais. Aqui está o ponto crucial. É somente nos momentos finais do filme, após o veredito, que 2 jurados trocam nomes casualmente. É quase chocante. Como se de repente lembrássemos que essas pessoas são indivíduos reais. Afinal, esse pequeno toque reforça a ideia de que a justiça não deve ser sobre identidade pessoal, mas sobre equidade. É um daqueles detalhes que, se você piscar, pode perder, mas que faz o filme ficar na sua mente. Um truque suado, literalmente. Um dos detalhes mais memoráveis do filme é o quão suados todos parecem. Você pode praticamente sentir o calor irradiando da tela. Mas como Lumet conseguiu isso? A resposta é tanto prática quanto hilária. O set foi deliberadamente superiluminado com pesados refletores de estúdio, transformando a sala do júri em uma verdadeira sauna. A equipe até aumentou a temperatura para deixar os atores genuinamente desconfortáveis. Além disso, os assistentes de palco borrifavam os atores com garrafas de água para manter a ilusão de suor escorrendo durante toda a filmagem. As equipes de maquiagem retocavam e reaplicavam o brilho entre as tomadas, garantindo que cada gota de suor captasse a luz. O efeito era tão convincente que o público frequentemente comenta sobre como o filme parece sufocante. E aqui está a parte engraçada. Alguns dos atores ficaram tão quentes que começaram a desmaiar durante longas tomadas. A produção os pressionou fisicamente, o que só aumentou o senso de realismo. Quando você vê o jurado 7 enxugando a testa em frustração, ou o jurado 3 batendo na mesa com suor escorrendo pelo rosto, isso não é atuação. É sobrevivência. O suor tornou-se um personagem próprio no filme, lembrando-nos de que a justiça não acontece em salas de tribunal impecáveis, mas em espaços humanos desordenados e desconfortáveis. Um ator desmaiou no set. As condições intensas da filmagem não eram apenas truques cinematográficos, elas afetaram o elenco. Lee Jott. Cobb, que interpretou o explosivo Jurado 3, estava tão exausto pelos ensaios intermináveis, calor sufocante e cenas emocionalmente pesadas, que, segundo relatos, desmaiou durante a produção. O personagem de Cobb é o jurado mais barulhento, teimoso e agressivo na sala, e carregar essa intensidade emocional dia após dia foi brutal. Cobb era um ator poderoso, conhecido por dar tudo de si a um papel, mas o esforço físico e mental de 12 homens e uma sentença o levou ao limite. Dizem que, após desmaiar, ele foi reanimado, limpo e voltou imediatamente a filmar. Esse tipo de determinação é parte do motivo pelo qual sua atuação ainda é lembrada como uma das mais poderosas do cinema. Ironicamente, o colapso de Cobb apenas acrescenta a lenda do filme. Mostra até onde os atores estavam dispostos a ir pela autenticidade. O suor, os gritos, os punhos batendo. Não era apenas uma grande atuação, era uma realidade vivida. Assistindo ao filme agora, você quase pode sentir o cansaço por trás de seus olhos, e isso faz com que o colapso eventual do jurado 3 no final pareça ainda mais real. O roteiro nasceu em uma sala de júri real. Foi aqui que tudo começou. Reginald Rose, o homem que escreveu 12 Homens e uma Sentença, não apenas o imaginou, ele viveu isso. Em 1954, Rose foi convocado para o júri em um caso de homicídio culposo. Dentro daquela sala apertada, ele vivenciou as discussões acaloradas, as personalidades conflitantes e o peso moral de decidir o destino de outra pessoa. A intensidade ficou com ele. Rose foi para casa e transformou sua experiência em uma peça de televisão de 1 hora. Esse teleplay se tornou um sucesso tão grande que lançou as bases para o filme 3 anos depois. Rose admitiu que, embora tenha ficcionalizado muito, as emoções e tensões eram muito reais. Ele disse que a sala do júri parecia um campo de batalha, onde a lógica e o preconceito colidiram de frente. O que é estranho é como era raro na época ambientar uma história inteira em um espaço tão confinado. Mas a aposta de Rose valeu a pena.
Em vez de cenários extensos e melodrama, ele entregou um roteiro que reduziu tudo ao diálogo e conflito de personagens. É por isso que o filme ainda parece atual hoje, porque está enraizado em algo dolorosamente real. Sem o período de Rose no júri, um dos maiores roteiros do cinema americano talvez nunca tivesse existido. Foi a estreia de Sidney Lumet no cinema. Acredite ou não, 12 Homens e uma Sentença foi o primeiro longa-metragem de Sidney Lumet. Ele tinha apenas 33 anos, um talento em ascensão da televisão e do teatro, e de repente recebeu as rédeas de um filme que poderia facilmente afundar sua carreira antes mesmo de começar. Isso é pressão. No entanto, de alguma forma, Lumet transformou o que poderia ter sido uma peça monótona em um dos filmes de estreia mais cativantes da história do cinema. A arma secreta de Lumet era seu histórico no teatro. Em vez de tratar o filme como um grande espetáculo de Hollywood, ele o encenou quase como uma peça teatral. Ele exigiu semanas de ensaios com seu elenco antes das câmeras começarem a filmar, algo incomum na época. Cada pausa, cada olhar, cada mudança na linguagem corporal foi planejada com antecedência. Quando as filmagens começaram, os atores se moviam como uma máquina bem lubrificada, prontos para explodir com emoção autêntica. É raro um diretor estreante criar um filme que críticos e público ainda estão analisando 60 anos depois, mas Lumet fez exatamente isso. Ele continuou a dirigir clássicos como Um Dia de Cão e Rede de Intrigas, mas 12 Homens e uma Sentença continua sendo o filme que anunciou sua chegada. É uma estranha reviravolta da história que sua estreia ainda ofusque a carreira inteira de muitos diretores. Foi refeito em pelo menos 7 países. Quão poderoso é 12 Homens e uma Sentença? Poderoso o suficiente para ser refeito em todo o mundo em idiomas e culturas completamente diferentes, mas ainda assim ressoar com o público. A primeira grande refilmagem foi na Alemanha em 1963, seguida por adaptações na Noruega, Índia, Japão, Rússia, França e até mesmo na China. Cada versão colocou seu próprio toque cultural na história, mantendo o núcleo intacto, 12 pessoas lutando com a justiça dentro de uma sala. Uma das versões estrangeiras mais celebradas é o filme em hindi Ek Ruka Hua Faisla, de 1986. É amplamente considerado uma obra-prima do cinema indiano, mostrando quão universal a história realmente é. O diretor russo Nikita Mikhalkov refez o filme em 2007, adicionando um comentário cultural único enquanto ainda prestava homenagem ao original. O que é fascinante é que o tema central, preconceito, justiça, dúvida, se traduz perfeitamente através das fronteiras. Não importa se o acusado é americano, indiano, russo ou francês. O debate sobre justiça e verdade toca a todos. É por isso que 12 Homens e uma Sentença se tornou menos um filme e mais uma linguagem global para explorar o preconceito e a moralidade humana. A etnia do garoto foi deliberadamente ambígua. No filme, o adolescente acusado nunca recebe um histórico claro. Há indícios de que ele pode ser porto-riquenho, mas isso nunca é confirmado. Por que os cineastas deixariam esse detalhe vago? Simples. Isso força o público a se concentrar nos preconceitos dos jurados em vez da identidade do garoto. Você está assistindo a 12 homens projetarem seus preconceitos em alguém que eles realmente não conhecem, o que torna a história ainda mais impactante. Essa escolha também torna o filme atemporal. Ao deixar a etnia do garoto em aberto, cada geração de espectadores traz suas próprias tensões sociais para a história. Nos anos 1950, o público pode ter pensado em imigrantes porto-riquenhos. Adaptações posteriores mudaram o foco dependendo do contexto local, seja destacando racismo, preconceito de classe ou nacionalismo. É um truque brilhante. Ao não dizer exatamente quem é o garoto, a história torna-se sobre todos. Ele poderia representar qualquer grupo marginalizado, qualquer comunidade julgada injustamente. É por isso que os debates na sala do júri ainda parecem relevantes décadas depois. O preconceito evolui, mas o perigo de julgar as pessoas por suposições permanece o mesmo. A edição é surpreendentemente esparsa. Se você está acostumado com filmes modernos, pode se surpreender com a lentidão com que 12 Homens e uma Sentença corta entre as cenas. Isso não é uma edição descuidada, é uma escolha deliberada. No início do filme, as cenas são longas, às vezes focando em um único ator por minutos. Isso cria uma sensação de realismo, como se você estivesse sentado naquela sala do júri sem escape.
À medida que o filme avança, a edição lentamente ganha velocidade. Os cortes tornam-se mais rápidos e frequentes, espelhando a crescente tensão dos argumentos. Quando os jurados estão gritando uns com os outros, a edição parece rápida, criando a ilusão de caos. Lumet basicamente usou a edição como uma arma para manipular as emoções do público. Aqui está o estranho. Parte. Há muito poucas edições na primeira metade do filme, o que era considerado incomum para a época. A maioria dos diretores cortaria frequentemente para manter o interesse, mas Lumet confiou no material e nos seus atores. Ele deixou a câmera permanecer, forçando você a sentir o desconforto. Foi uma jogada arriscada, mas funcionou. Essa construção lenta é parte do que torna o filme tão suspenseful. Quase foi apenas um drama de TV esquecido. Antes de ser um filme, 12 Homens e uma Sentença começou como uma peça de televisão de 1 hora em 1954. E honestamente, se as coisas tivessem sido diferentes, é aí que a história poderia ter terminado. Apenas outra transmissão ao vivo sólida, mas esquecida, na TV. Foi a paixão de Henry Fonda pela história que a levou aos cinemas. Sem ele, talvez nem estivéssemos falando sobre isso hoje. A versão original para a TV foi exibida no Studio One, uma popular série de antologia. Foi bem recebida, mas considerada apenas mais um entretenimento semanal na era de ouro da televisão ao vivo. Mas quando Fonda viu o potencial, ele lutou para levá-la para a tela grande. Ele sabia que o roteiro tinha a essência de algo maior, e ele não estava errado. É estranho pensar nisso. Um dos filmes mais influentes da história quase permaneceu como uma nota de rodapé na história da TV. Sem esse salto da tela pequena para a grande, as escolas de cinema não o ensinariam, os diretores não o citariam, e gerações de espectadores não estariam citando-o. Às vezes, a grandeza está por um fio. E neste caso, esse fio foi a persistência de um ator. Então aí está, 12 Homens e uma Sentença. O filme que era entediante demais para ser feito, barato demais para importar e pequeno demais para ter sucesso, até que reescreveu a história do cinema. Desde atores suando e desmaiando no set, até remakes internacionais em 7 países diferentes, o filme está repleto de detalhes estranhos e fascinantes que você nunca esperaria. Qual desses fatos curiosos te surpreendeu mais? Deixe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Afinal, se um filme entediante sobre um júri pode se transformar em uma obra-prima, imagine quais outros azarões descobriremos a seguir.